Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre Flamengo e sobre Vasco que empatam em 1-1 e resultado muito importante para o Campeonato Brasileiro, porque coloca o Palmeiras nesse momento como o time que só depende de si mesmo, né? E no confronto direto contra o Flamengo não teria a responsabilidade da vitória. Óbvio que ainda é muito cedo para a gente começar a comentar sobre assim, nossa, confronto direto vai decidir o título, tem muita coisa pela frente, mas ambos os times vêm jogando no nível muito alto. Eu acho até que esse é o Brasileirão de nível mais alto, pelo menos entre os ponteiros, assim, desde o Flamengo do Jorge Jesus. E no caso lá só tinha o Flamengo do Jorge Jesus, ninguém estava próximo daquele nível. Mais próximo foi o Santos do Sampaoli, nem era nem perto do nível de futebol que o Flamengo jogava, né? Agora, esses times aí estão muito bons, né? Os três primeiros, tanto Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro que inclusive está perdendo para o Red Bull Bragantino no momento. A ver se sustenta, consegue virar e continua a perseguição. Porque é até uma boa oportunidade. O líder tropeçou, a chance do Cruzeiro se aproximar. Mas a verdade é, o Flamengo, ele tá fora da Copa do Brasil, a mesma coisa vale o Palmeiras. Ambos os times estão na Libertadores. Ambos os times, por incrível que pareça, fizeram 2-1. Acho que o Flamengo foi dentro de casa, o Palmeiras que foi fora, né? Mas no jogo de ida da Libertadores, estão em vantagem, mas não há vantagem que garante isso. Então, obviamente, isso coloca pressão, isso coloca um ambiente assim de você não poder preservar muito seus atletas. Dois títulos acontecendo ao mesmo tempo é complicado de lidar. E hoje a gente vê talvez muito do cansaço físico também afetando uma temporada mais intensa do Flamengo do que é pro Vasco. O Vasco tem mais tempo para focar no Brasileirão, até porque já tá fora da Sul-Americana, estão vivos na Copa do Brasil, há de se fazer justiça, mas a Copa do Brasil vai se realizar lá pra frente, nas semifinais e a decisão, então é outra história isso, né? Mas fato é que, assim, é um clássico. Eu acho que as pessoas não podem subestimar o poder de um clássico. E eu acredito que a pressão de Fernando Diniz surpreendeu o Felipe Luiz. Eu não acho que o Felipe Luiz estava acreditando que a pressão que o Diniz ia colocar iria deixar o Flamengo sem o controle do jogo, né? Porque aquele negócio, quando você vai tentar ser agressivo, quando você vai tentar sufocar, você tem que parar para pensar em duas coisas. Não ficar vulnerável ao contra-ataque. Isso é uma coisa que eu acho que o Felipe Luiz vai ter que trabalhar talvez um pouco melhor. Eu acho que ele consegue fazer o time se impor bem, mas não é um time que parece ter ali aquele dom da transição. Isso ainda me parece algo que eles têm que trabalhar melhor. E ainda tem essa questão de que o meio-campo, ele precisa sempre ganhar essas batalhas se você quiser controlar e dominar o jogo. Nesse caso hoje, não ganhou essa batalha. O Vasco conseguiu no meio-campo ganhar muitos duelos e assim, sofreu o primeiro gol, o Vasco não se desesperou, conseguiu criar, conseguiu machucar, não à toa conseguiu um empate. E há bons jogadores nesse Vasco, alguns que até parecem se beneficiar da presença do Fernando Diniz, como é o caso do Ryan. O Vegetti já estava produzindo antes do Fernando Diniz chegar, mas ele é outro jogador que vem produzindo bem nesse Brasileirão, 12 gols marcados. Então, a verdade é que assim, o Flamengo viu hoje um time que é um rival que está fragilizado por todos os problemas que vem enfrentando, né, para se manter na primeira divisão. Então a gente sabe que o trabalho por parte do Vasco não é nada fácil, mas ao mesmo tempo, o Flamengo ele tem a pressão de assim, o adversário direto ao título que é o Palmeiras está jogando muito bem e não está me dando descanso, não me está dando direito ao tropeço. O Palmeiras está vencendo, vencendo e vencendo. Qualquer tropeço que eu der, o Palmeiras vai se aproximar. É isso que está acontecendo no momento, né? E aí tem que dar o crédito a Abel Ferreira, porque Palmeiras jogou mal no início do Brasileirão, mas ainda assim deu um jeito de continuar extraindo resultados. E agora, jogando bem, ele tá ganhando e convencendo. Para mim, inclusive, um dos melhores futebols que o Palmeiras joga na era Abel Ferreira. É engraçado, né? O 2025 do Palmeiras do Abel é, no momento, talvez o pior futebol dele e agora o melhor, né? Dos reforços finalmente jogando melhor também dentro do clube. Mas a questão é, o Flamengo entra num ponto de que, assim, a pressão da Libertadores, a pressão no Campeonato Brasileiro, e aí vai lidar muito com a capacidade do Felipe Luiz, que tem pouca experiência nisso, de conduzir isso, né? Saber pacificar o elenco, saber equilibrar as coisas. Para mim esse é o grande desafio, né? E hoje foi um jogo que, assim, o Vasco surpreendeu e deu ao Felipe Luiz
receio de perder. E eu acho que o Flamengo perdeu bastante no volume, da intensidade, o Flamengo não conseguiu se impor, porque ele começou a entender o adversário como uma ameaça, e aí é aquele negócio, né? Quando você acaba perdendo um pouco dessa intensidade, né? Você perde esse poder de sufocar o adversário consegue jogar, o jogo fica mais tenso, mais complicado. Para sorte do Flamengo, o Vasco não ganha, eles ainda saem com um ponto, mas um ponto é obviamente menos do que 3. Matemática básica, né? E no campeonato que tá tão apertado, o Palmeiras só tá um ponto atrás, mas com um jogo a menos, né? É um empate que tem um gosto amargo, né? Acho que agora o Flamengo vai 2 pontos à frente. Só corrigindo aqui, acho que o Flamengo vai a 51 e o Palmeiras fica com 49. Me corrija se eu estiver errado. Mas fato é que, assim, agora o Brasileirão começa a ficar cada vez mais complicado e no confronto direto, quem tem o direito ao empate, óbvio, considerando que todos vencem seus jogos até o fim do campeonato, quando tiver o jogo entre Palmeiras e Flamengo, quem tem direito ao empate para ficar com o título é o Palmeiras e não o Flamengo, então muda bastante a figura. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.